Marina limpava o chão de mármore do palácio quando sussurrou para sua amiga Clara algo que guardava há 3 anos. Meu casamento é uma mentira. Ele nunca me tocou. Ainda sou virgem. Suas palavras ecoaram pelo corredor vazio, ou pelo menos ela pensava que estava vazio. Do outro lado da coluna de pedra, Khalil al-Rashid, o sheik mais poderoso dos Emirados, parou de respirar. Ele conhecia aquela voz. A mesma voz suave que cantarolava enquanto arrumava seus aposentos todas as manhãs. E agora descobria um segredo que mudaria tudo. Porque o marido dela, Ricardo, era seu contador pessoal, e Khalil acabara de descobrir um roubo de 20 milhões de dólares. E Marina, sem saber, tinha a chave para desvendar tudo. Antes de continuar com essa história incrível, me ajuda com uma coisa rápida. Se você também acredita que toda pessoa merece ser vista, valorizada e amada de verdade, deixa seu like agora. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Aperta o sininho para receber as notificações. Sua inscrição me ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Comente de qual cidade você está assistindo. Agora sim, vamos descobrir o que acontece quando o Sheik Khalil decide agir. Marina não conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto do dia. Suas mãos tremiam enquanto limpava os vidros e sua mente não parava de repetir a conversa com Clara. Ela havia falado demais, exposto demais. E se alguém realmente tivesse ouvido? A patroa poderia demiti-la por usar o horário de trabalho para assuntos pessoais. Pior ainda, a notícia poderia chegar aos ouvidos de Ricardo de alguma forma. Quando chegou em casa naquela noite, Ricardo já estava lá, o que era incomum. Ele estava sentado à mesa da cozinha com o notebook aberto e vários papéis espalhados. Seu rosto estava tenso, uma expressão que Marina conhecia bem. Significava que algo no trabalho não ia bem. "Você está em casa cedo", Marina disse, tentando soar casual enquanto guardava a bolsa. "Tenho uma viagem de emergência. Preciso estar em Dubai amanhã de manhã." Ele nem levantou os olhos dos papéis. "Vou ficar lá por 2 semanas, talvez 3. 2 semanas, ou 3. Marina mordeu o lábio. Ela deveria estar acostumada, mas cada viagem dele parecia abrir mais a distância entre eles. "É por causa do trabalho?" "Óbvio que é por causa do trabalho, Marina. Sobre o que mais seria?" A irritação em sua voz era clara. "Você não entenderia mesmo se eu explicasse." Ela sentiu a raiva subir pela garganta, mas engoliu. Quantas vezes ela havia engolido as palavras, as perguntas, as acusações. "Ricardo, a gente precisa conversar. Sobre nós, sobre esse casamento." Ele finalmente olhou para ela, e havia algo em seus olhos. Não era amor nem carinho, era impaciência. "Agora não, Marina. Tenho coisas mais importantes para resolver." "Mais importantes do que nosso casamento?" "Nosso casamento está bem. Você que fica criando problemas onde não existem." Ele fechou o notebook com força. "Olha, quando eu voltar, a gente conversa, está bem? Agora, eu realmente preciso terminar isso aqui." Marina ficou ali, parada, sentindo-se pequena e invisível. 3 anos, e ele ainda a tratava como um inconveniente, como algo que podia ser adiado, ignorado. Ela virou-se e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cama e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma suíte de hotel de luxo, Khalil al-Rashid estava em uma videoconferência com seus advogados e investigadores particulares. Na tela, imagens de transferências bancárias, documentos falsificados e uma trilha de dinheiro que levava diretamente a contas nas Ilhas Cayman. "Ricardo Santos é o responsável", disse Marcos, seu investigador principal. "Ele criou empresas fantasmas e desviou o dinheiro ao longo dos últimos 18 meses. São 20 milhões de dólares no total." "E você tem certeza absoluta? Provas irrefutáveis?" Khalil perguntou, sua voz calma, mas com um tom de aço.
Absolutas. As assinaturas digitais são dele, os acessos foram feitos de seu computador. Temos tudo documentado. Então por que ele ainda não foi preso? Estamos aguardando sua ordem, senhor. Mas há um detalhe. Ele está casado. Marcos clicou em um arquivo e a foto de Marina apareceu na tela. Era uma foto de documento, provavelmente da carteira de trabalho. Ela sorria timidamente para a câmera, os olhos castanhos brilhando com uma inocência que tocou algo profundo em Khalil. Marina Santos, Marcos continuou. 28 anos, faxineira, trabalha na mansão Almeida, casada com Ricardo há 3 anos. Pelos nossos levantamentos, ela não tem envolvimento algum com as atividades dele. Ela mal tem conta bancária. Todo o dinheiro desviado está em contas exclusivas dele. Khalil observou a foto por um longo momento. Então era ela, a mulher que havia confessado estar presa em um casamento sem amor, a mulher que ainda era virgem depois de 3 anos, a mulher que trabalhava duro todos os dias enquanto o marido a roubava e roubava também a ele. Senhor, Marcos chamou sua atenção, o que o senhor deseja que façamos? Quero que continue investigando, mas não tome nenhuma ação ainda. Preciso pensar sobre a melhor forma de lidar com isso. Com todo respeito, senhor. Cada dia que passa é um dia que ele pode tentar fugir com o dinheiro. Ele não vai fugir. Está confiante demais. Homens como ele sempre acham que são mais espertos que todos. Khalil desligou a videoconferência e ficou sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que deveria simplesmente mandar prender Ricardo e recuperar o dinheiro. Era simples, direto, a forma como sempre resolvia problemas. Mas havia Marina. Marina, que seria arrastada para aquele escândalo. Marina, que provavelmente perderia o emprego quando o nome dela aparecesse conectado ao de um criminoso. Marina, que já sofria tanto e não tinha culpa de nada. Khalil pegou o celular e discou um número. Amir, preciso de informações. Quero saber tudo sobre Marina Santos. Onde ela mora, quanto ganha, se tem dívidas, como é sua rotina, tudo. E quero até amanhã de manhã. Do outro lado da linha, Amir, seu assistente pessoal há 10 anos, não fez perguntas. Quando Khalil al-Rashid pedia algo, era feito. Sim, senhor. Algo mais? Sim. Reserve a mansão de Campos do Jordão. Quero que esteja pronta para receber hóspedes. Por quanto tempo, senhor? Indefinido. Após desligar, Khalil se levantou e foi até a janela do hotel, olhando para as luzes de São Paulo. Ele estava prestes a fazer algo que nunca havia feito antes. Algo que seus conselheiros chamariam de imprudente. Algo que seu falecido pai teria reprovado completamente. Ele estava prestes a se envolver pessoalmente, e tudo por causa de uma mulher que ele nem sequer havia conversado ainda. Na manhã seguinte, Marina acordou sozinha. Ricardo já havia partido para o aeroporto antes dela acordar. Não houve despedida, não houve beijo, não houve nada. Apenas um bilhete na mesa da cozinha. Viajei. Transferi dinheiro para as contas. Volto em 3 semanas. Marina amassou o bilhete e jogou no lixo. 3 semanas de paz. 3 semanas sem precisar fingir que estava tudo bem. Ela se arrumou para o trabalho e pegou o metrô como sempre. Mas quando chegou à mansão Almeida, algo era diferente. Havia carros de luxo na entrada, mais do que o normal. Clara a encontrou no vestiário. Marina, você não vai acreditar. O Sheik Khalil está aqui de novo e dizem que ele vai ficar no Brasil por algumas semanas. A patroa está dando uma recepção hoje à noite e pediu para todas nós ficarmos até mais tarde para ajudar. Marina assentiu, mas seu estômago se revirou. Ela não sabia por quê, mas a presença do Sheik a deixava nervosa. Era como se aqueles olhos escuros pudessem ver através dela, enxergar todos os seus segredos. E depois da conversa que teve com Clara ontem, a última coisa que ela queria era chamar atenção. Mas o destino, ou talvez Khalil, tinha outros planos, porque naquela noite, durante a recepção, seus caminhos iriam se cruzar de uma forma que nenhum dos dois esperava. Marina não conseguiu se concentrar no trabalho pelo resto do dia.
Suas mãos tremiam enquanto limpava os vidros e sua mente não parava de repetir a conversa com Clara. Ela havia falado demais, exposto demais. E se alguém realmente tivesse ouvido? A patroa poderia demiti-la por usar o horário de trabalho para assuntos pessoais. Pior ainda, a notícia poderia chegar aos ouvidos de Ricardo de alguma forma. Quando chegou em casa naquela noite, Ricardo já estava lá, o que era incomum. Ele estava sentado à mesa da cozinha com o notebook aberto e vários papéis espalhados. Seu rosto estava tenso, uma expressão que Marina conhecia bem. Significava que algo no trabalho não ia bem. "Você está em casa cedo", Marina disse, tentando soar casual enquanto guardava a bolsa. "Tenho uma viagem de emergência. Preciso estar em Dubai amanhã de manhã." Ele nem levantou os olhos dos papéis. "Vou ficar lá por 2 semanas, talvez 3. 2 semanas, ou 3. Marina mordeu o lábio. Ela deveria estar acostumada, mas cada viagem dele parecia abrir mais a distância entre eles. "É por causa do trabalho?" "Óbvio que é por causa do trabalho, Marina. Sobre o que mais seria?" A irritação em sua voz era clara. "Você não entenderia mesmo se eu explicasse." Ela sentiu a raiva subir pela garganta, mas engoliu. Quantas vezes ela havia engolido as palavras, as perguntas, as acusações. "Ricardo, a gente precisa conversar. Sobre nós, sobre esse casamento." Ele finalmente olhou para ela, e havia algo em seus olhos. Não era amor nem carinho, era impaciência. "Agora não, Marina. Tenho coisas mais importantes para resolver." "Mais importantes do que nosso casamento?" "Nosso casamento está bem. Você que fica criando problemas onde não existem." Ele fechou o notebook com força. "Olha, quando eu voltar, a gente conversa, está bem? Agora, eu realmente preciso terminar isso aqui." Marina ficou ali, parada, sentindo-se pequena e invisível. 3 anos, e ele ainda a tratava como um inconveniente, como algo que podia ser adiado, ignorado. Ela virou-se e foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cama e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em uma suíte de hotel de luxo, Khalil al-Rashid estava em uma videoconferência com seus advogados e investigadores particulares. Na tela, imagens de transferências bancárias, documentos falsificados e uma trilha de dinheiro que levava diretamente a contas nas Ilhas Cayman. "Ricardo Santos é o responsável", disse Marcos, seu investigador principal. "Ele criou empresas fantasmas e desviou o dinheiro ao longo dos últimos 18 meses. São 20 milhões de dólares no total." "E você tem certeza absoluta? Provas irrefutáveis?" Khalil perguntou. Sua voz calma, mas com um tom de aço. "Absolutas. As assinaturas digitais são dele, os acessos foram feitos de seu computador. Temos tudo documentado." "Então por que ele ainda não foi preso?" "Estamos aguardando sua ordem, senhor. Mas há um detalhe. Ele está casado." Marcos clicou em um arquivo e a foto de Marina apareceu na tela. Era uma foto de documento, provavelmente da carteira de trabalho. Ela sorria timidamente para a câmera, os olhos castanhos brilhando com uma inocência que tocou algo profundo em Khalil. "Marina Santos", Marcos continuou. 28 anos, faxineira, trabalha na mansão Almeida, casada com Ricardo há 3 anos. Pelos nossos levantamentos, ela não tem envolvimento algum com as atividades dele. Ela mal tem conta bancária. Todo o dinheiro desviado está em contas exclusivas dele. Khalil observou a foto por um longo momento. Então era ela, a mulher que havia confessado estar presa em um casamento sem amor, a mulher que ainda era virgem depois de 3 anos, a mulher que trabalhava duro todos os dias enquanto o marido a roubava e roubava também a ele. "Senhor", Marcos chamou sua atenção, "o que o senhor deseja que façamos?" "Quero que continue investigando. Mas não tome nenhuma ação ainda. Preciso pensar sobre a melhor forma de lidar com isso." "Com todo respeito, senhor. Cada dia que passa é um dia que ele pode tentar fugir com o dinheiro." "Ele não vai fugir. Está confiante demais. Homens como ele sempre acham que são mais espertos que todos."
Khalil desligou a videoconferência e ficou sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que deveria simplesmente mandar prender Ricardo e recuperar o dinheiro. Era simples, direto, a forma como sempre resolvia problemas. Mas havia Marina. Marina, que seria arrastada para aquele escândalo. Marina, que provavelmente perderia o emprego quando o nome dela aparecesse conectado ao de um criminoso. Marina, que já sofria tanto e não tinha culpa de nada. Khalil pegou o celular e discou um número. Amir, preciso de informações. Quero saber tudo sobre Marina Santos. Onde ela mora, quanto ganha, se tem dívidas, como é sua rotina, tudo. E quero até amanhã de manhã. Do outro lado da linha, Amir, seu assistente pessoal há 10 anos, não fez perguntas. Quando Khalil al-Rashid pedia algo, era feito. Sim, senhor. Algo mais? Sim. Reserve a mansão de Campos do Jordão. Quero que esteja pronta para receber hóspedes. Por quanto tempo, senhor? Indefinido. Após desligar, Khalil se levantou e foi até a janela do hotel, olhando para as luzes de São Paulo. Ele estava prestes a fazer algo que nunca havia feito antes. Algo que seus conselheiros chamariam de imprudente. Algo que seu falecido pai teria reprovado completamente. Ele estava prestes a se envolver pessoalmente, e tudo por causa de uma mulher que ele nem sequer havia conversado ainda. Na manhã seguinte, Marina acordou sozinha. Ricardo já havia partido para o aeroporto antes dela acordar. Não houve despedida, não houve beijo, não houve nada. Apenas um bilhete na mesa da cozinha. Viajei. Transferi dinheiro para as contas. Volto em 3 semanas. Marina amassou o bilhete e jogou no lixo. 3 semanas de paz. 3 semanas sem precisar fingir que estava tudo bem. Ela se arrumou para o trabalho e pegou o metrô como sempre. Mas quando chegou à mansão Almeida, algo era diferente. Havia carros de luxo na entrada, mais do que o normal. Clara a encontrou no vestiário. Marina, você não vai acreditar. O Sheik Khalil está aqui de novo e dizem que ele vai ficar no Brasil por algumas semanas. A patroa está dando uma recepção hoje à noite e pediu para todas nós ficarmos até mais tarde para ajudar. Marina assentiu, mas seu estômago se revirou. Ela não sabia por quê, mas a presença do Sheik a deixava nervosa. Era como se aqueles olhos escuros pudessem ver através dela, enxergar todos os seus segredos. E depois da conversa que teve com Clara ontem, a última coisa que ela queria era chamar atenção. Mas o destino, ou talvez Khalil, tinha outros planos. Porque naquela noite, durante a recepção, seus caminhos iriam se cruzar de uma forma que nenhum dos dois esperava. A recepção estava em pleno vapor, quando Marina carregava uma bandeja de taças de champanhe pela sala principal. Ela usava o uniforme padrão das funcionárias em eventos. Blusa branca, saia preta até os joelhos e um avental discreto. Seu cabelo estava preso em um coque impecável. Ela se movia entre os convidados como uma sombra, invisível, exatamente como deveria ser. A mansão Almeida estava repleta de empresários, políticos e figuras importantes da sociedade paulista. Todos riam, conversavam, faziam negócios enquanto bebiam vinho caro e comiam canapés preparados por um chefe francês contratado especialmente para a ocasião. Marina conhecia aquele mundo de longe. Era como assistir a um filme onde ela nunca seria mais que figurante. Ela estava voltando para a cozinha quando ouviu uma voz grave atrás de si. Você poderia me trazer um copo de água, por favor? Marina se virou e seu coração quase parou. Khalil al-Rashid estava ali, a poucos centímetros dela. Ele era ainda mais imponente de perto. Alto, ombros largos, vestido com um terno sob medida que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Mas o que a deixou sem ar foram os olhos dele, negros, profundos e, naquele momento, fixos nela com uma intensidade que a fez corar. Sim, senhor. Com gás ou sem gás? Sua voz saiu mais baixa do que ela pretendia. Sem gás, por favor, e gelo, se possível. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Obrigado.
Marina assentiu e seguiu rapidamente para a cozinha, seu coração batendo descompassado. Por que ele estava sendo gentil com ela? Homens ricos nunca a agradeciam, raramente sequer olhavam para as funcionárias. Ela pegou um copo de cristal, encheu com água gelada, colocou pedras de gelo e voltou ao salão. Khalil ainda estava no mesmo lugar, como se estivesse esperando por ela. Ele aceitou o copo e seus dedos roçaram levemente nos dela. Foi um toque breve, acidental. Mas Marina sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Ela rapidamente puxou a mão de volta. Como é seu nome? Ele perguntou, tomando um gole da água. Marina, senhor. Marina, ele repetiu como se estivesse testando o nome em sua língua. É um nome bonito. Significa mar, não é? Ela piscou surpresa. Sim, senhor, significa. Você gosta do mar, Marina? A pergunta era tão inesperada que ela não soube o que responder. Ninguém nunca a havia perguntado algo assim. Eu nunca vi o mar, senhor. Khalil franziu a testa. Nunca? Não, nunca saí de São Paulo. Ela sentiu as bochechas queimarem, porque estava contando aquilo para ele. Com licença, senhor, preciso voltar ao trabalho. Claro. Ele deu um passo para o lado, abrindo caminho para ela, mas antes que Marina pudesse se afastar, ele disse: Um dia você vai conhecer o mar, tenho certeza disso. Marina não respondeu, apenas acenou com a cabeça e saiu dali o mais rápido que pôde, sem correr. Quando chegou à cozinha, Clara a encontrou encostada na pia, tentando recuperar o fôlego. O que aconteceu? Você está pálida. Nada. É que o Sheik Khalil falou comigo. E daí? Ele é uma pessoa, Marina. Mas ele me perguntou meu nome e se eu gostava do mar. Foi estranho. Marina balançou a cabeça. Esquece. Deve ser só jeito dele. Clara deu um sorriso maroto. Ou talvez ele tenha achado você bonita. Clara, não fala isso nem brincando. Ele é um sheik bilionário. Eu sou casada e faxineira. Isso nem faz sentido. Faz sentido quando você vê a forma como ele olhou para você. Marina não quis continuar aquela conversa. Era ridícula, impossível e, além de tudo, perigosa. Ela era casada, mesmo que fosse um casamento falido. Não podia nem deveria ter esse tipo de pensamento. O resto da noite passou em um borrão. Marina serviu, limpou, organizou, sempre evitando cruzar com Khalil. Mas ela podia sentir os olhos dele em suas costas algumas vezes. Ou talvez fosse só sua imaginação trabalhando demais. Quando a recepção finalmente terminou e os convidados foram embora, já passava da meia-noite. Marina e as outras funcionárias começaram a limpar o salão. Ela estava recolhendo as últimas taças quando Mônica Almeida a chamou. Marina, pode vir aqui um momento? O coração de Marina acelerou. Ela havia feito algo errado, derrubado algo, incomodado algum convidado. Ela seguiu a patroa até o escritório, onde, para sua surpresa, Khalil também estava, sentado em uma das poltronas de couro. Marina, o Sheik Khalil tem uma proposta para você. Mônica disse com um sorriso que Marina não conseguiu decifrar. Uma proposta? Marina olhou de uma para o outro, confusa. Khalil se levantou e caminhou até ela. De perto, Marina precisou erguer o rosto para olhá-lo nos olhos. Ele era muito alto. Marina, descobri que você tem experiência com limpeza e organização de ambientes grandes. Sim, senhor. Trabalho aqui há 5 anos. Estou precisando de alguém para cuidar de minha propriedade em Campos do Jordão. A pessoa que cuidava dela precisou se afastar por motivos de saúde. Seria um trabalho temporário, talvez 3 semanas, exatamente o tempo que estarei no Brasil. O pagamento seria 3 vezes o que você ganha aqui, mais hospedagem e alimentação. Marina ficou boquiaberta. 3 vezes seu salário por 3 semanas. Era dinheiro suficiente para pagar meses de aluguel, comprar os remédios da mãe, talvez até guardar um pouco. Mas havia um problema. Senhor, é uma proposta muito generosa, mas eu sou casada. Não posso ficar 3 semanas longe de casa. Mônica me contou sobre sua situação. Seu marido viaja muito a trabalho, não é? Inclusive está viajando agora. Khalil cruzou os braços. Você estaria trabalhando, Marina. Trabalhando e ganhando bem. Não há nada de errado nisso.
Marina mordeu o lábio. Ele tinha razão. Ricardo viajava o tempo todo e nunca pedia sua opinião. Por que ela não podia fazer o mesmo? Mas algo naquela situação a deixava nervosa. Trabalhar na casa de Kalil, sozinha com ele por 3 semanas. Era apropriado? Era seguro? Haverá outros funcionários, Kalil disse, como se lesse seus pensamentos. Um caseiro, uma cozinheira, seguranças. Você não estará sozinha e terá seu próprio quarto com chave. Mônica pode atestar meu caráter. O Sheik Kalil é um homem honrado, Marina. Mônica confirmou. Trabalho com ele há anos. Você estará segura. Marina respirou fundo. 3 vezes seu salário. Poderia mudar sua vida, mesmo que temporariamente. Poderia lhe dar uma pequena independência, um colchão de segurança. E Ricardo nem precisava saber. Ele estava em Dubai, ocupado demais para ligar para ela. Eu aceito. Ela disse antes que pudesse mudar de ideia. Quando o senhor precisa que eu comece? Amanhã de manhã. Meu motorista irá buscá-la em sua casa às 8 horas. Marina assentiu, ainda processando o que havia acabado de aceitar. Quando saiu do escritório e foi para o vestiário trocar de roupa, Clara a interceptou. O que aconteceu lá dentro? Você está estranha. Vou trabalhar para o Sheik Kalil por 3 semanas em Campos do Jordão. Clara arregalou os olhos. Marina, você sabe o que está fazendo? Estou ganhando 3 vezes meu salário. É só um trabalho, Clara. Se você está dizendo... Mas Clara não parecia convencida. Só tome cuidado. Homens como ele são perigosos, não pelo que podem fazer, mas pelo que podem fazer você sentir. Marina abraçou a amiga. Vai ficar tudo bem. São só 3 semanas. O que pode acontecer em 3 semanas? Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir que 3 semanas podem mudar uma vida inteira. O carro que buscou Marina na manhã seguinte era diferente de tudo que ela já havia visto. Uma Mercedes preta com interior de couro bege e um motorista uniformizado que tratou sua pequena mala como se fosse bagagem de primeira classe. Durante as 2 horas de viagem até Campos do Jordão, Marina ficou em silêncio, observando a paisagem mudar de arranha-céus para montanhas verdes. Quando chegaram à propriedade, Marina precisou piscar várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Chamá-la de casa era um insulto. Era uma mansão de 3 andares, toda em pedra e madeira, com janelas enormes que refletiam o céu azul. Ao redor, um jardim impecável, uma piscina que parecia infinita, e ao longe, as montanhas da serra formando uma moldura perfeita. Senhora Marina, bem-vinda! Uma mulher de cerca de 50 anos a cumprimentou na entrada. Ela tinha um sorriso caloroso e um avental florido. Sou Dona Helena, a cozinheira. Deixe-me mostrar seu quarto. Marina seguiu Dona Helena pelo interior da mansão, seus olhos tentando absorver tudo de uma vez. Pisos de madeira que brilhavam, lareiras gigantescas, obras de arte nas paredes, móveis que pareciam peças de museu. Era um mundo completamente diferente do dela. O quarto que lhe foi designado ficava no 2º andar. Era maior que a sala de seu apartamento. Tinha uma cama king size com lençóis brancos imaculados, um closet vazio esperando por roupas que ela não tinha, uma poltrona de leitura perto da janela e um banheiro privativo com banheira de mármore. Marina colocou sua mala no chão e teve vontade de rir. Toda sua vida cabia em uma mala pequena e agora estava em um quarto maior que sua casa. O Sheik Kalil chegará no fim da tarde. Dona Helena explicou. Ele pediu que você descansasse hoje e começasse o trabalho amanhã. Mas se precisar de qualquer coisa, estarei na cozinha. O almoço será servido ao meio-dia. Quando ficou sozinha, Marina se sentou na cama e finalmente deixou a realidade a atingir. O que ela estava fazendo ali? Ela havia aceitado trabalhar para um homem que mal conhecia, em uma casa isolada nas montanhas, sem avisar Ricardo. Ele nem sabia onde ela estava. Ela havia deixado apenas um bilhete dizendo que conseguiu um trabalho temporário fora da cidade. Marina desempacotou suas poucas roupas. Tomou um banho longo na banheira de mármore, algo que nunca havia feito antes,
e depois desceu para o almoço. Na cozinha, Dona Helena havia preparado uma refeição digna de restaurante: filé ao molho madeira, arroz com açafrão, legumes grelhados e uma sobremesa de mousse de maracujá. Dona Helena, isso é demais para mim sozinha, Marina protestou. Bobagem, criança. Você é hóspede aqui e, além do mais, precisa ganhar uns quilinhos. Está muito magrinha. Dona Helena serviu um prato generoso. Come, come. O sheik não gosta de ver comida desperdiçada. Marina comeu em silêncio, cada garfada mais saborosa que a anterior. Fazia muito tempo que não tinha uma refeição tão boa. Em casa, ela geralmente comia restos do trabalho ou fazia algo rápido e barato. Ricardo raramente estava lá para jantar, e quando estava, pedia comida por aplicativo. A tarde passou devagar. Marina explorou os arredores da mansão, caminhou pelo jardim, sentou-se perto da piscina e, pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com paz. Não havia cobrança, não havia tensão. Não havia Ricardo ignorando sua existência. Era como se ela pudesse finalmente respirar. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Marina ouviu o som de um carro chegando. Seu coração acelerou. Kalil havia chegado. Ela estava no jardim e pensou em voltar para dentro, mas antes que pudesse se mover, ele apareceu. Kalil não estava usando terno. Vestia calça jeans escura e uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços fortes. O cabelo negro estava levemente desalinhado pelo vento. Ele parecia diferente, mais acessível, mas não menos imponente. Marina, ele disse caminhando até ela, espero que tenha se instalado bem. Sim, senhor. O quarto é lindo, tudo aqui é lindo. Fico feliz que tenha gostado. Ele parou ao lado dela, olhando para o pôr do sol. Sabe por que comprei esta propriedade? Marina balançou a cabeça. Porque me lembra que existe beleza no mundo. Às vezes, no meio dos negócios, das traições, das mentiras, a gente esquece disso. Ele olhou para ela. Você já se esqueceu disso, Marina? A pergunta era tão direta, tão pessoal, que Marina não soube como responder. Eu não sei. Seu marido está em Dubai, Kalil disse, e não era uma pergunta. Marina sentiu o sangue gelar. Como o senhor sabe? Ele trabalha para mim. Ou melhor, trabalhava. Ricardo Santos, contador, responsável pelas transferências internacionais. Kalil se virou completamente para ela agora. Você sabia que ele estava roubando de mim, Marina? O quê? Marina deu um passo para trás, as pernas quase falhando. Não, eu não sabia de nada, eu não... Eu sei que você não sabia. Sua voz era firme, mas não cruel. Eu investiguei você, Marina. Investiguei sua vida, suas finanças, sua história. Você não tem nada a ver com os crimes dele. Na verdade, você é tão vítima quanto eu. As lágrimas começaram a cair antes que Marina pudesse contê-las. Ele roubou do senhor? Por quanto? 20 milhões de dólares. Marina sentiu o mundo girar. 20 milhões. Enquanto ela trabalhava como faxineira para ajudar a pagar as contas, Ricardo roubava 20 milhões de dólares. Eu não sabia. Juro por Deus que não sabia de nada. Eu sei. Kalil deu um passo em sua direção e gentilmente limpou uma lágrima de seu rosto com o polegar. O toque foi tão íntimo, tão cuidadoso, que Marina parou de respirar. E é por isso que trouxe você aqui. Não entendo. Ouvi sua conversa com Clara. No corredor da mansão Almeida, 2 dias atrás. Eu estava ali, atrás da coluna. Ouvi tudo. Ele baixou a mão, mas não se afastou. Ouvi você dizer que seu casamento é uma mentira. Que ele nunca a tocou. Que você ainda é virgem. Marina cobriu o rosto com as mãos, a humilhação queimando sua pele. Por favor, não. Marina, olhe para mim. Ele esperou até que ela abaixasse as mãos. Trouxe você aqui porque vi uma mulher presa, uma mulher sofrendo, e algo em mim não conseguiu deixar isso passar. Seu marido é um criminoso. Ele será preso quando voltar ao Brasil. E quando isso acontecer, sua vida vai virar de cabeça para baixo.
A imprensa vai atrás de você, as autoridades vão questionar você, as pessoas vão julgar você. Então por que me trouxe aqui? Para me proteger antes de destruir minha vida? Trouxe você aqui para lhe dar uma escolha. Khalil segurou seu queixo suavemente, fazendo-a olhar nos olhos dele. Uma escolha que ninguém nunca lhe deu. Você pode voltar para São Paulo agora, voltar para sua vida e esperar o colapso. Ou pode ficar aqui, trabalhar para mim, e quando chegar a hora, eu a protegerei. Lhe darei advogados, uma nova identidade se necessário, um recomeço. Mas precisa confiar em mim. Por que faria isso por mim? Não me conhece? Porque quando ouvi você falando com sua amiga, vi coragem. Vi uma mulher que merece mais do que foi lhe dado. E por que, Marina, desde o momento em que a vi, não consigo tirá-la da minha cabeça? Sua voz baixou até um sussurro. E isso é algo que nunca aconteceu comigo antes. Marina estava tremendo, de medo, de choque, de algo mais que não conseguia nomear. Isso é loucura. Eu sei. Ele sorriu, um sorriso triste. Mas a vida é louca, então qual é sua resposta? Você fica? Marina fechou os olhos, respirou fundo e, quando os abriu novamente, já sabia sua resposta. Eu fico. Os dias seguintes foram os mais estranhos e transformadores da vida de Marina. Durante o dia, ela cuidava da mansão, organizava os ambientes, trocava flores, garantia que tudo estava perfeito. Mas o trabalho era leve, quase terapêutico. Dona Helena fazia questão de preparar refeições deliciosas 3 vezes ao dia. O caseiro, seu João, sempre tinha uma história engraçada para contar. E Khalil, o homem que deveria ser apenas seu empregador, estava se tornando algo muito mais complicado. Eles jantavam juntos todas as noites. No início, Marina se sentia desconfortável, mas Khalil tinha um jeito de fazê-la se sentir à vontade. Ele perguntava sobre sua vida, seus sonhos, o que ela gostaria de fazer se pudesse escolher qualquer coisa no mundo. Ninguém nunca havia demonstrado tanto interesse nela. Ricardo nunca havia perguntado sobre seus sonhos. Eu queria ser professora, Marina confessou uma noite enquanto tomavam vinho tinto na varanda. As estrelas brilhavam acima deles como diamantes espalhados no céu. Sempre gostei de crianças. Comecei a faculdade de pedagogia, mas quando minha mãe ficou doente, precisei trabalhar em tempo integral. Nunca voltei. E ainda quer? Khalil perguntou, seus olhos fixos nela. Não sei se ainda tenho idade para isso. Já tenho 28 anos. Marina, 28 anos não é velho, é jovem. Você tem uma vida inteira pela frente. Ele se inclinou para frente. E se eu dissesse que posso pagar sua faculdade? Todas as mensalidades, todos os livros, tudo. Marina balançou a cabeça. Não posso aceitar isso. Já está fazendo demais por mim. Por que não pode aceitar? Porque foi ensinada a não receber, a não merecer. Khalil segurou sua mão sobre a mesa. Marina, você merece tudo de bom neste mundo. E eu quero ser a pessoa que te mostra isso. Havia algo nos olhos dele, uma intensidade que fazia o coração de Marina bater mais rápido. Ela puxou a mão suavemente. Khalil, eu sou casada. Com um homem que te trata como se você fosse invisível, com um criminoso que vai passar anos na prisão. Ele não desviou o olhar. Esse casamento acabou, Marina. Você sabe disso. Mas ainda existe. Eu ainda tenho uma aliança no dedo. Ela olhou para a aliança de ouro barata que usava. Não posso simplesmente fingir que não existe. Eu não estou pedindo para você fingir. Estou pedindo para você se libertar. Khalil se levantou e caminhou até a beira da varanda, olhando para as montanhas escuras. Em 3 dias, Ricardo voltará ao Brasil. Quando ele desembarcar, será preso. As evidências são irrefutáveis e você será livre. Marina sentiu as lágrimas queimar em seus olhos. Livre. A palavra soava como um sonho impossível. E depois que ele for preso, o que acontece comigo? Você fica comigo. Aqui em São Paulo, em Dubai, onde você quiser. Eu cuido de você, Marina, do jeito que você sempre mereceu ser cuidada. Ele se virou para ela.
Não como empregada, como minha companheira, como a mulher que quero ao meu lado. Isso é loucura. Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é forte, mesmo quando acha que é fraca. Sei que você é gentil, mesmo depois de tanta dor. Sei que você merece ser amada, Marina. De verdade, não de forma fria e distante como ele te tratou. Khalil caminhou até ela e se ajoelhou ao seu lado. Deixe-me te mostrar como é ser amada. Marina estava tremendo. Parte dela queria fugir, manter as barreiras, proteger seu coração. Mas outra parte, uma parte que estava acordando depois de anos adormecida, queria dizer sim. Queria ser livre. Queria ser amada. Eu tenho medo, ela sussurrou. Eu sei. Está tudo bem ter medo. Mas não deixe o medo te roubar a chance de ser feliz. Ele segurou seu rosto com as duas mãos. Marina, desde o momento em que ouvi sua voz naquele corredor, algo em mim mudou. Você me fez lembrar que existem coisas mais importantes que dinheiro e poder. Você me fez querer ser um homem melhor. Khalil, Não precisa responder agora. Só precisa saber que, independente da sua decisão, vou proteger você. Vou garantir que Ricardo não possa te machucar. Você tem minha palavra. Ele se levantou e deixou um beijo suave em sua testa, tão delicado que Marina mal sentiu. Depois, entrou na mansão, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Marina ficou ali por horas, olhando para as estrelas, pensando em todas as escolhas que havia feito, todas as vezes que havia se calado, todas as noites que havia chorado sozinha. Ela pensou em Ricardo, no homem que ele havia se revelado ser. Um ladrão, um mentiroso, um homem que a manteve em um casamento sem amor, sem intimidade, sem respeito. E pensou em Khalil, um homem poderoso que poderia ter qualquer mulher do mundo, mas que escolheu vê-la, ouvi-la, protegê-la. Ela não sabia se aquilo era amor, mas sabia que era mais do que jamais tinha experimentado. 3 dias depois, Marina estava na cozinha ajudando Dona Helena quando o celular de Khalil tocou. Ela ouviu sua voz grave vindo do escritório, falando em árabe. Depois, silêncio. Então, passos se aproximando. Khalil entrou na cozinha, o rosto sério. Marina, preciso falar com você. Ela o seguiu até a sala de estar. Khalil a fez sentar no sofá e se sentou ao seu lado. Ricardo foi preso há 1 hora, no aeroporto de Guarulhos. Ele tentou resistir, mas não conseguiu. Está sob custódia agora. Marina cobriu a boca com a mão. Era real. Estava realmente acontecendo. E agora? Agora você precisa decidir. Posso te manter escondida aqui até tudo passar. Ou posso te levar para Dubai, onde a imprensa brasileira não pode te alcançar. Ou, se preferir, posso te dar dinheiro e recursos para começar uma nova vida em outro lugar, sozinha. Ele segurou sua mão. A escolha é sua, Marina. Sempre foi. Marina olhou para aqueles olhos negros, aquele homem que havia mudado sua vida em questão de dias. Ela pensou na professora que sempre quis ser, na vida que sempre quis ter, na liberdade que sempre desejou. Eu quero ficar com você, ela disse, sua voz firme pela primeira vez em anos. Não porque preciso, mas porque escolho. O sorriso que iluminou o rosto de Khalil era mais brilhante que todas as estrelas que ela havia visto naquela montanha. Ele a puxou para seus braços e a abraçou com uma força que a fez sentir segura, protegida, amada. Então vamos fazer isso do jeito certo, Khalil disse, afastando-se para olhá-la nos olhos. Vou esperar você assinar os papéis do divórcio. Vou esperar você estar completamente livre. E então, se ainda me quiser, vou te mostrar o mundo, Marina. Vou te levar para ver o mar. Vou te ajudar a terminar sua faculdade. Vou te dar tudo o que você merece. Eu não preciso do mundo, Marina disse, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Só preciso de alguém que me veja. E você me vê, Khalil. Pela primeira vez na vida, alguém realmente me vê. Ele limpou suas lágrimas e sorriu. E vou passar o resto da minha vida te mostrando o quanto você é especial.
6 meses depois, Marina estava formada como professora, com um diploma que ela mesma pagou, trabalhando como consultora de organização para as empresas de Calil. Ricardo cumpria pena de 12 anos por desvio de dinheiro e fraude. O divórcio havia sido finalizado sem complicações, e Marina finalmente havia visto o mar. Não qualquer mar, mas as águas azuis turquesa de Dubai, da mão do homem que havia mudado sua vida. Ela não era mais a faxineira invisível, casada sem amor, presa em uma vida que não escolheu. Era Marina Santos, professora, mulher livre, amada e finalmente dona de sua própria história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a esta história. Se ela te tocou de alguma forma, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta. E lembre-se, nunca é tarde para escolher sua própria felicidade. Nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima!